seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus filhos não verão todo o mal que ele trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Palavra de Deus, palavra de vida. Vamos orar pedindo que Deus, pela sua graça, fale com cada um de nós nesta noite. Amado Senhor, mais uma vez invocamos o teu bom, santo e poderoso nome, e ó Deus, por meio do Senhor Jesus é que fazemos. Rogamos a tua graça sobre cada um de nós, os teus filhos e filhas aqui congregados, os quais o Senhor trouxe para adorar-te, para bendizer-te, mas também para receber a tua boa palavra. Amado Senhor, ilumina, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações, prepare os nossos corações para receber tua palavra, e não só para recebê-la, mas dá-nos a graça pela ação poderosa do teu Santo Espírito, que sejamos tocados, envolvidos pela tua palavra de tal maneira que os nossos corações sejam dispostos também para praticar. Em nome do Senhor Jesus é que oramos com gratidão e esperança. Amém. Amém. Muito bem, como falei, o tema da mensagem desta noite é perdido e achado. Certamente você já viu, nós conhecemos alguns lugares públicos que costumam ter ali um departamento chamado Perdidos e Achados. Alguns lugares é achados e perdidos. Geralmente encontramos esses departamentos em locais públicos, nos aeroportos, nas rodoviárias, muitas vezes a maioria tem nos Correios um departamento específico. Lembro que uma vez eu perdi a carteira e fui nos Correios do centro de Recife, e para minha alegria estava lá com a carteira no departamento de Perdidos e Achados. Então isso acontece, alguém perdeu, achou alguma coisa, leva lá para aquele local para disponibilizar alguém que esteja voltando lá para receber. Agora, é verdade também que nós, muitas vezes, perdemos algumas coisas na nossa casa. Às vezes porque as coisas não estão muito em ordem e nós não conseguimos achar algumas coisas. Já aconteceu isso com vocês? A casa está tão arrumadinha que você não consegue achar determinada coisa que você queria usar naquele momento. Às vezes não é por isso, às vezes é porque guardamos tão bem guardado que depois não sabemos onde guardamos. Minha sogra, eu já sei que ela tem esse dom maravilhoso. Se você quer guardar uma coisa e nunca mais achar, você peça para ela guardar, que ficará tão bem guardado que você não achará mais, porque ela também não vai conseguir achar. Hoje a gente está falando sobre isso aí, E a verdade é que muitas vezes nós perdemos algumas coisas. Agora pense que o texto que nós lemos chama-nos a atenção, porque o que estava se tratando de ser perdido era o livro da lei do Senhor. E aí parece-nos um paradoxo que o livro da lei do Senhor estava perdido na casa do Senhor. Nas mensagens anteriores que nós compartilhamos aqui, nós mencionamos que nos dias em que o rei Josias começou a reinar, o templo estava abandonado. O templo estava abandonado, deteriorado pelas intempéries do tempo. O templo estava abandonado pelas intempéries do tempo e, consequentemente, por causa do descaso, descuidamento espiritual dos reis que antecederam Josias e também do seu povo. De maneira que naquele tempo em que Josias começa a reinar, existe uma coisa que me surpreende: o livro de Deus, o livro da lei, estava perdido na casa de Deus. O povo já não se voltava para Deus. O povo então já não ia para o templo para adorar a Deus. E consequentemente o povo já não ouvia a palavra de Deus. E não ouvindo a palavra de Deus, o povo tinha construído para si altares e postes ídolos, estavam adorando outros deuses e estavam distantes de Deus.
a todo aquele povo, todas as pessoas, por não ter a orientação do livro do Senhor, da palavra de Deus. Pelo descaso do rei e do povo, pela indiferença, pela frieza espiritual, pela falta de temor do Senhor, a casa de Deus estava esquecida e a palavra de Deus estava perdida na casa de Deus. Fiquei pensando enquanto li esse texto, que tristeza! O povo que foi formado pelo Senhor, o povo que foi guiado todo o tempo pela palavra do Senhor, o povo que Deus congregou, o povo que Deus protegeu, o povo que Deus abençoou, o povo que Deus fez superar tantos desafios, o povo que Deus fez vencedor, o povo que Deus proveu em tantos momentos. Agora o povo deixa de adorar o Senhor, deixa de buscar o Senhor, deixa de buscar a palavra do Senhor e se desvia seguindo seus caminhos, suas vontades, suas inclinações e adoram outros deuses. E aí, quando estava lendo esse texto, fiquei refletindo, hoje, nos nossos tempos, essa é a pergunta que nós vamos fazer conforme o slide que se segue, né, Carol? É possível perdermos a palavra de Deus hoje? E se é possível perdermos a palavra de Deus hoje, o livro da lei de Deus, quando é que podemos perder essa palavra de Deus? É possível, nos nossos dias, estarmos perdendo a palavra do Senhor? Se é possível, quando é que nós estamos perdendo a palavra de Deus? Ainda na introdução, eu pensei pelo menos 3 situações que podemos perder a palavra de Deus. E já com essa palavra estou dizendo que é possível que em nossos dias nós também estejamos perdendo a palavra de Deus. E a primeira forma que nós poderemos estar perdendo a palavra de Deus é quando deixamos de congregar como povo de Deus. Por que a palavra de Deus estava perdida no templo? Porque não estavam indo ao templo. Como não estavam indo ao templo, como é que achariam a palavra de Deus no templo? De maneira que refletir, nós perdemos a palavra de Deus quando deixamos de congregar, seja no templo, seja na célula, seja na escola dominical. E por quê? Porque perdemos a oportunidade de receber a palavra de Deus que foi ministrada naquele encontro, seja no culto, seja na escola dominical, seja numa célula. Então o que é que isso quer dizer? Tivemos a oportunidade de acessar a palavra de Deus, mas porque não fomos para o encontro a ouvir a palavra de Deus, perdemos a palavra de Deus que estava na casa de Deus. Primeira forma que podemos perder a palavra de Deus. A segunda forma que podemos perder a palavra de Deus é quando a palavra de Deus está diante de nós e nós não lemos esta palavra. A palavra estava perdida na casa de Deus. E nós podemos também, se não cuidarmos, ter a palavra na nossa casa, na nossa estante, ao lado do nosso quarto, na nossa cabeceira, ter a palavra no nosso carro, ter a palavra na nossa disposição, e não obstante ter a palavra, nós podemos estar perdendo a oportunidade de diariamente recebermos a palavra de Deus aos nossos corações, recebermos os santos e sábios conselhos, à medida que abrimos o livro e lemos o livro e meditamos a respeito do livro, a respeito daquilo que já foi revelado por Deus, registrado pelos homens de Deus, para que Deus falasse conosco através daquilo que Ele já falou, que era o livro da lei para nós, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Os irmãos me perdoem, me dêem um desconto, de vez em quando estou me enrolando aqui, esse meu aparelho às vezes me enrola. Enrola você, Célio? Na hora de falar, de vez em quando me atrapalha aqui o meu aparelho. Eu acho que vou ficar liberto disso daqui a uns 6 meses, em nome de Jesus, aleluia. Então podemos correr o risco de perder a palavra de Deus dessa forma, amados irmãos. Ter a preciosa palavra de Deus ao nosso alcance, poder ser ministrado por Deus todos os dias e receber sabedoria de Deus, e receber orientação de Deus, e receber graça de Deus, e receber consolo de Deus, e receber correção de Deus, mas não obstante termos à nossa disposição, deixamos que passe o dia
e nós não recebemos a palavra. E às vezes 2 dias, e às vezes 3 dias, e eu não peço para ninguém levantar a mão, que tem gente que chega a passar 1 semana sem ler a Bíblia, que Deus tenha misericórdia de nós. Mas é possível que estejamos perdendo a palavra dessa maneira, porque temos ela à nossa disposição e não estamos consultando-a. Terceira forma que nós podemos estar perdendo a palavra de Deus é quando conhecemos a palavra e não a praticamos. E aí eu quero fazer a releitura. Foi construído um templo para adorar a Deus, e lá estava o livro perdido na casa de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz: vós sois o santuário de Deus, vós sois a casa de Deus. Isso quer dizer então que é possível que, como casa de Deus, a palavra de Deus esteja dentro de nós, e não obstante a palavra de Deus estar na mente, está no coração, nós não colocamos em prática essa palavra. E aí nós perdemos a oportunidade de experimentar a eficácia da palavra, que está na nossa mente, que está no nosso coração, e vai se tornar milagre quando nós decidirmos colocá-la em prática. Então é possível que nós estejamos perdendo a palavra do Senhor, conhecendo, até tendo no coração, mas na hora de tomar as decisões, de fazer as escolhas, nós não colocamos em prática a palavra que está no templo. Então a palavra pode estar no templo, que sou eu e você, e ela está perdida porque nós não estamos praticando. E aí não está no slide, porque eu acrescentei o 4º tópico, que é o seguinte: a palavra de Deus pode ser perdida quando nós esquecemos a Bíblia na igreja. Brincadeira. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quem aqui nunca deixou a Bíblia na igreja, ou numa célula, ou em algum encontro que você foi? Quem aqui nunca deixou? Quem nunca deixou, levante a mão. Levantou a mão assim, muito tímida, que depois pensou direitinho, assim, eu já deixei. Não foi isso? É claro que aqui é uma brincadeira. Às vezes eu deixo aqui minha Bíblia, eu penso que está em casa, e ela está aqui. Eu penso que está aqui, e ela está em casa, né? Mas se a gente decidisse aqui fazer uma biblioteca, vender as Bíblias que já ficaram aqui, daria um dinheiro bom. Essa semana um amigo, acho que deixou umas 3 aqui, nem vou falar o nome dele, né? Tem Bíblia rosa, Bíblia azul, Bíblia marrom, Bíblia preta, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia na nova versão internacional, Bíblia na versão revista e atualizada. Então, são várias Bíblias, né? E aí, aqui só para a gente descontrair, mas às vezes esquecemos a palavra. Mas quem sabe nessa descontração, não fica para nós uma reflexão que a gente precisa estar mais apegado à nossa Bíblia, inclusive eu. A nossa Bíblia não só enquanto a mensagem, mas pensando nela enquanto livro que a gente deve aprender a amar e ter conosco. Hoje está se perdendo um pouco isso, porque estamos com a Bíblia agora nos iPhones, nos iPads da vida, então temos muitos deixado de ter o nosso livro. Mas não vamos substituir, não acho que é pecado você ter no iPhone, no iPad, muito pelo contrário, eu acho que é um avanço maravilhoso, mas não deixe de ter sua Bíblia, de andar com ela, de lê-la, né, e de desenvolver um apreço por ela, você se familiarizar, grifar a sua Bíblia, ter as suas anotações, isso é uma forma maravilhosa de aprender. Mas, meus amados irmãos, a reflexão para nós nessa ocasião é: em pleno século 21, é possível sim que eu e você esteja correndo o risco, a insensatez de estar perdendo o livro de Deus na casa de Deus, e isso então é um grande desperdício, e nós precisamos nessa noite nos alertar para isso, porque por esta razão, porque o povo de Deus havia perdido o livro de Deus na casa de Deus, eles estavam se distanciando de Deus, eles estavam andando em desobediência, eles tiveram frieza espiritual, eles cada vez mais estavam construindo para si altares, ídolos e postes-ídolos, estavam tropeçando, e o pior de tudo, com as práticas, estava provocando, promovendo a ira e o juízo de Deus por aquela razão. E aí, nesse sentido, se distanciar da palavra do Senhor, perder a palavra do Senhor, se constitui para o povo de Deus um grande risco, um grande problema. E por quê? Porque é a palavra de Deus que vai revelar quem é Deus.
porque é a palavra de Deus que vai revelar qual é a vontade de Deus, porque é a palavra de Deus que vai dizer quem é você, é a palavra de Deus que vai dizer o que você deve fazer para ser bem-sucedido, é a palavra de Deus que vai nos orientar e nos alertar para os riscos que corremos quando nos distanciamos dela mesma. E aí, nesse sentido, nós aprendemos profundamente ainda nesse texto com o rei Josias. O que fez, próximo slide, o que fez Josias quando achou o livro da lei? O que é que Josias fez quando ele achou o livro da lei? Em primeiro lugar, e agora entro na mensagem propriamente dita, ele acolheu as escrituras como palavra de Deus. Quando Safã achou o livro da lei, trouxe para o rei e leu para o rei compreendeu que não se tratava de um mero livro. O rei entendeu que não se tratava de um livro simples de história do povo até aquele momento. Quando as escrituras foram lidas para o rei, ele entendeu que aquelas escrituras tratavam-se da palavra de Deus que fora dada aos seus servos e que ficara registrada para ensino do povo de Deus em toda a sua caminhada. Então o rei Josias, quando ouve a palavra de Deus, a sua atitude é de acolher aquela palavra que ele estava ouvindo como palavra de Deus para a sua vida, como palavra de Deus para o seu povo. E aí, nesse sentido, nós podemos perceber a sensibilidade dele, a abertura do seu coração e a sua humildade para que, lendo a palavra, pudesse perceber que se tratava de uma palavra de Deus para ele e para o seu povo. E aí, meus amados irmãos, isso só é possível perceber quando nós nos aproximamos da palavra de Deus para ouvir a palavra de Deus com humildade. Ninguém entenderá, compreenderá, receberá a palavra, as escrituras sagradas como palavra de Deus, se não for com humildade, se não for com desejo de ver nessa palavra tal como ela é a palavra de Deus. Aquele que se aproxima dela com orgulho, com soberba, com empáfia, jamais perceberá a palavra de Deus que se revela nas escrituras que para nós foram deixadas. O rei, por humildade, ao ouvir a palavra, percebeu que a palavra que estava sendo lida era a palavra de Deus para ele. Nesse sentido, nós lembramos o que Jesus disse aos discípulos em Mateus, capítulo 11, verso 25. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, instruídos, e revelaste aos pequeninos. Ou seja, Deus revela sempre a sua palavra àqueles que se mostram pequeninos e não aos que se mostram grandes. O rei socialmente parecia alguém grande, mas diante de Deus colocou-se como alguém pequeno para acolher as escrituras sagradas como palavra preciosa e poderosa de Deus para a nossa vida. Meus amados irmãos e irmãs, a Bíblia Sagrada, esses 66 livros, é a palavra inerrante e infalível de Deus para os nossos corações. Uma das marcas da reforma protestante é que Lutero resgata o princípio de que a Bíblia é a palavra infalível e inerrante de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e, portanto, quando nós a lemos, Deus está falando aos nossos corações. Não é um livro de filosofia, não é um livro de sociologia, não é um livro de geografia, não é um livro de história onde descreveu pura e simplesmente como viveu o povo de Israel. Mas como disse o apóstolo Paulo, tudo quanto pois nas escrituras está registrado, ficou registrado para o vosso ensino como palavra de Deus. E é isso que nos caracteriza como cristãos reformados. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e, portanto, ela é a autoridade. Todas as vezes que nos reunimos, não é o que pensamos sobre ela, o que desejamos sobre ela, ou o que dizem sobre ela, mas é o que ela mesma diz sobre si. Toda a escritura é divinamente inspirada e apta para corrigir, para orientar, para exortar, para redarguir todo homem de Deus a fim de prepará-lo para toda boa obra. O rei entendeu isso,
O livro da lei que estava perdido na casa de Deus, que foi lido para ele, não era um mero livro, era a palavra de Deus para ele. E nós podemos perceber isso no desdobramento do seu comportamento e aprendemos então a segunda postura que ele teve em relação ao livro da lei. Ele se entristeceu ao ouvir a palavra de Deus. Pois bem, isso mesmo, diz o texto no verso 11, que quando Safã terminou de ler o livro para o rei Josias, ele prontamente pegou suas vestes, rasgou suas vestes e diante de Deus. E o que é que tem a ver rasgar as vestes com se entristecer? Rasgar as vestes no contexto do Antigo Testamento era sinal de angústia profunda, era sinal de tristeza, era sinal de arrependimento diante de um fato, de um acontecimento, de uma notícia. Então alguém para revelar que estava angustiado, que estava entristecido, que estava arrependido, que aquilo havia lhe atingido profundamente, então manifestava no seu exterior, rasgando a roupa. Quando o rei Josias ouviu a palavra de Deus, entristeceu-se profundamente, ao ponto de ficar indignado em perceber quão distante os seus avós estavam daquele livro, quão distante os reis que passavam estavam daquele livro, quão distante o seu pai Amon estava daquele livro, e quão distante por isso estava o povo naquele momento dos ensinamentos daquele livro. Quando ele percebeu, então ele ficou profundamente triste. E o que é que isso tem a ver conosco? Tem a ver exatamente isso, que diante da palavra de Deus, quando lermos a palavra de Deus, é necessário que tenhamos em muitos momentos o mesmo sentimento que houve no coração de Josias, porque se lemos e lemos como palavra de Deus, e quando estamos errantes, e quando estamos desobedientes, quando estamos indiferentes, quando estamos na contramão de Deus, quando estamos sendo omissos, e a palavra de Deus está falando a respeito daquele assunto, nós não podemos ficar inertes, nós não podemos ficar indiferentes, nós não podemos pensar que é pura e simplesmente mais uma leitura, que está falando ali reprovação sobre tal ato, reprovação sobre tal comportamento, não faça tal coisa, não haja de tal maneira, não siga tal caminho, não fale dessa maneira, não se envolva nessa circunstância. Nós não podemos ler as Escrituras e ler uma vez, e duas, e três, e quatro, e não sentir uma profunda angústia pelo nosso pecado diante da palavra de Deus. O rei não endureceu o seu coração, o rei não foi indiferente, o rei não foi frio, o rei, entendendo que se tratava de uma palavra de Deus, ele não poderia negligenciar, ele não poderia brincar, ele sabia quem era o Deus de Israel, porque sua mãe Gedida havia falado quem era o Deus de Israel, que ainda que gracioso, amoroso, misericordioso, não trata o culpado como inocente, e que em nenhum momento suporta conviver com o pecado, e que a desobediência chega diante dele para entristecê-lo e provocar a sua ira, porque ele é santo, puro e perfeito, e não suporta o pecado. Então, Josias, ao ler a palavra, ele se entristeceu profundamente, ao perceber quão distante estava o povo da palavra de Deus, e do iminente juízo que estava sobre o povo, em função dessa distância, em função dessa desobediência. Ler as Escrituras, meus irmãos, nós precisamos falar para Deus: Senhor, eu quero ler Tua palavra, fale comigo enquanto eu leio, para que enquanto eu leio o Senhor faça na minha vida aquilo que precisa ser feito. Às vezes, quando lendo a palavra, ela vem para nos corrigir, para nos confrontar com aquilo que estamos fazendo. Às vezes, ela vem para nos encorajar nos momentos difíceis que nós estamos vivendo. Às vezes, ela vem para nos consolar, porque pela palavra somos consolados. Sim, às vezes ela vem para nos mostrar algo que Deus quer que nós façamos, de maneira que a palavra de Deus vai agir na nossa vida conforme as nossas necessidades. Eu lembro, Cláudio, de uma história que o Cláudio compartilhou comigo quando a gente caminhava no discipulado. Me permita falar do seu tio que ia na igreja. Posso falar? Que ia na igreja e disse que naquela ocasião o ministro sempre
compartilhava, ministrava a palavra, e ele não caía, o pai do Cláudio, muito piedoso, sempre indo aos encontros, aos cultos, às missas, e o irmão não ia muito, decidiu ir um dia, né? E no dia que ele foi, né, a palavra que foi ministrada foi aquela palavra exortativa, uma palavra dura. E quando acabou o encontro, ele aproximou-se do pai do Cláudio e falou assim: não volto mais nessa igreja, porque todas as vezes que eu venho nessa igreja, o pastor só fala para me corrigir, só fala batendo duro em mim. E aí o filósofo, poeta, teólogo, pai do Cláudio falou: tenha vergonha na cara, você está todo desconcertado, toda palavra que foi falada vai exatamente para você. Foi assim ou não? Agora o poeta, filósofo, teólogo foi por minha parte, né? Então o que acontece, queridos, é que em alguns momentos nós vamos ler a palavra, e como ela é palavra de Deus, e a Bíblia fala que Deus repreende e disciplina ao filho que ama. Então algumas vezes nós vamos ler a Bíblia, e a Bíblia vai nos confrontar, e a Bíblia vai revelar os nossos erros, e a Bíblia vai mostrar que nós estamos distantes, e ela vai nos fazer perceber que estamos em desobediência. E aí, diante dessa palavra, você terá uma escolha. Você será indiferente, você resistirá, ou você dirá assim: é só uma palavra, e continua no seu comportamento, ou você fará como fez o rei Josias, ao ser confrontado e perceber, eu e você, a nossa fraqueza, vulnerabilidade, nosso erro, nosso pecado, nos humilhar diante de Deus, abrir, rasgar, não a nossa roupa, mas rasgar o nosso coração, prostrarmos diante do Senhor e fazer como fez Davi, que era referência do rei Josias, e dizer: Senhor, contra ti somente tenho pecado, tenho feito o que é mal aos teus olhos, tem misericórdia de mim, torna a dar-me a alegria da salvação, renova-me, Senhor, fortalece-me, Senhor, porque eu percebo, lendo a tua palavra, que eu estou andando na contramão, que eu estou andando errante. Josias nos ensina essa profunda lição. Leu a palavra, e ao perceber que ele e o povo estavam errante diante de Deus, ele mostrou arrependimento, tristeza, angústia. E a palavra fala, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 7, verso 10, diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Se quando você ouve uma pregação que te confronta, se quando você lê a palavra te confronta, se quando você está com um amigo que ministra a palavra, ela te confronta, se você se entristece ao ser confrontado porque a palavra revelou o seu pecado, dê graças a Deus, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, e o arrependimento gera graça e a salvação sobre a sua vida. Mas se você ouve a palavra de Deus que te confronta, se você lê a palavra de Deus, ou se um irmão te confronta com a palavra de Deus, e ao invés de você se entristecer com o seu pecado, você se entristece com o seu pastor, ou você se entristece com o seu irmão, porque aquela palavra foi muito dura, eu preciso orar para que Deus tenha misericórdia de você. Porque a palavra diz que para aquele que muitas vezes sendo exortado endurece a sua cerviz, virá sobre ele repentina destruição. Mas aqueles que sendo exortado, humildemente coloca-se como Josias fez e rasga o seu coração, a sua vida diante de Deus, para esse vem a graça do perdão, da misericórdia, da nova oportunidade, da bênção de Deus sobre a vida dele. Josias nos ensina essa lição, se entristeceu ao ouvir a palavra de Deus. A outra lição que ele nos ensina é que quando ouviu a palavra de Deus, ele buscou a orientação de Deus sobre a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus e, portanto, queria confirmar, queria que ficasse claro aquilo que ele estava lendo, então ele buscou a Deus para entender a palavra de Deus. E diz o verso 13, que ele fala aos seus companheiros: ide, consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá acerca das palavras deste livro que se achou. Quando ele leu o livro, ele percebeu que se tratava da palavra de Deus, mas ele buscou em Deus clareza, confirmação a respeito daquela palavra, se estava se tratando da palavra de Deus. Quando nós não entendermos a palavra de Deus, quando nós tivermos dúvidas sobre a palavra de Deus,
A nós não nos cabe desobedecê-la. A nós não cabe protelar o que ouvimos. A nós cabe a postura que teve Josias. Se eu ouvi, se me tocou, se me incomodou, mas não está claro, eu preciso buscar a Deus sobre a palavra de Deus, para que compreendendo-a, eu possa me render a ela. Porque se eu estou em dúvida que é uma palavra de Deus para mim, eu não posso ficar nessa dúvida. Eu preciso então ter clareza. Para que então, tendo clareza, se eu sei que é a palavra de Deus, se eu aprendi, se eu entendi, se Deus deixou claro para mim que é isso que Ele quer de mim, que essa é a vontade dEle, que essa é a direção dEle para a minha vida, então eu preciso me render, porque se é a palavra de Deus, diante dEle dobre-se todos os céus e a terra. E aí nós aprendemos profundamente com o nosso irmão que se nós não entendemos a palavra de Deus com clareza, nós devemos dispor os nossos corações para entendê-la. E o nosso irmão Tiago, a respeito desse assunto, primeiro capítulo, Tiago, capítulo 1, verso 5, ele diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura e ser-lhe adida. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você não entender a palavra de Deus, leia, medite, examine e peça para Deus: Deus, fala ao meu coração, enquanto lendo a tua palavra, enquanto meu pastor está pregando, enquanto sou ministrado na escola dominical. Os bereanos foram considerados mais nobres, porque enquanto o apóstolo Paulo pregava a palavra, eles estavam examinando para confirmar a palavra e certamente para poder compreender melhor a palavra. Nós precisamos consultar a Deus para que possamos compreender a palavra de Deus e, compreendendo-a, possamos praticá-la. Livro de Provérbios, no livro de Provérbios, já li o livro de Tiago falando sobre quem não tem sabedoria, peça a Deus. Aprendemos ainda com Josias, que a quarta lição com ele, quando ele leu a palavra, ele temeu as consequências da desobediência à palavra de Deus. Quando ele leu, quando ele ouviu, ele temeu as consequências da desobediência à palavra de Deus. No verso 13, a parte B diz: porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, ele dizendo, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Quando ele leu, ouviu, ele percebeu que o povo estava em desobediência, que os seus pais, os seus antepassados estavam em desobediência, e por causa disso haviam provocado a ira de Deus, e ele temeu profundamente quando percebeu a sentença por estar distante da palavra de Deus. O maior risco que um homem e uma mulher de Deus, que um homem pode correr, é estar distante de Deus e da sua palavra. Josias entendeu isso, e por entender isso, ele temeu quando percebeu os juízos que estão para os transgressores da palavra do Senhor. E aí no livro de Provérbios, Salomão, no capítulo 8, verso 13, vai dizer: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Diz Salomão, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E aí Salomão, ainda escrevendo Eclesiastes, no capítulo 8, verso 12 e 13, ele diz: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhes prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. O perverso não irá bem, o transgressor não irá bem, o desobediente não irá bem, visto que não anda diante de Deus, visto que não teme ao Senhor. Esse texto me chama a atenção, quão precioso é o temor do Senhor e quão perigoso quando perdemos o temor do Senhor. Por que é precioso? Precioso porque diz a palavra que o temor do Senhor nos afasta do mal. Por causa do temor do Senhor, livramos-nos do mal. Por causa do temor do Senhor, evitamos de nos envolver em muitos problemas. Por causa do temor do Senhor, evitamos seguir caminhos tortuosos. Por causa do temor do Senhor, procuramos andar em retidão. E o caminho da retidão traz consigo segurança, paz e diante de Deus a sua aprovação e a sua bênção. Aprendemos com Josias
temeu as consequências da desobediência à sua palavra. A minha sensação é que muitas vezes nós lemos a palavra e a palavra fala tanto das manifestações do juízo de Deus para os transgressores, para os desobedientes, para os pecadores, e nós parece que lemos e não acreditamos que é a palavra de Deus, porque se acreditássemos nós repensaríamos as nossas posturas, concorda? A gente lê e a gente diz assim, é a palavra de Deus, mas a gente lê e é como se fosse um livro de história e geografia, porque a gente simplesmente continua fazendo, continua falando, continua indo, continua vivendo da mesma forma. Muitas vezes, eu e você agimos assim. Josias nos ensina que se somos deparados com a palavra de Deus, precisamos refletir o que ela diz sobre a nossa vida e a nossa conduta. E se devemos tomar posse de todas as bênçãos que estão nas Escrituras para aqueles que creem e andam com o Senhor. Do outro lado, devemos temer a todas as manifestações do juízo de Deus para aqueles que consciente e intencionalmente decidem transgredir a palavra do Senhor. Se é palavra do Senhor, eu e você precisamos ter uma postura diferente quando lermos esta palavra. E finalmente, aprendemos com Josias. Ele foi profundamente abençoado por obedecer a palavra de Deus. Josias foi um rei abençoado porque decidiu obedecer a palavra de Deus. Eu quero ler com você os versos que deixam-nos clara esta verdade, versos 19 e 20, diz assim: porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor quando ouviste que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, isto é, que se haviam de tornar em assolação e em maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Quando nós olhamos, diferente do reinado de Manassés, o avô de Josias, diferentemente do reinado de Amon, seu pai, o reino de Josias foi um reino abençoado, foi um reino próspero, foi um reino de paz, porque Josias decidiu obedecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai sempre nos orientar dessa maneira, meus amados irmãos. O Senhor fala que sacrifícios Ele não quer, mas Ele quer obediência. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Eu e você, nós não queremos presente dos nossos filhos, mas o que é que nós desejamos dos nossos filhos? Que eles sigam as nossas orientações, que eles sigam os nossos conselhos, que eles possam nos respeitar, considerando o que falamos. Deus espera de mim e de você, antes de todas as coisas, que tenhamos corações dispostos a obedecer. Como foi abençoado Josias, porque dispôs o seu coração para obedecer a boa palavra do Senhor, e quando ele então consulta o Senhor a respeito daquela palavra, Deus fala com ele. E o que me chama a atenção é que Deus usa uma mulher de Deus, para falar com o homem de Deus. E aqui eu quero fazer um parêntese. Muitas vezes algumas pessoas no seu pedestal de machista falam que as mulheres não têm ministério na Bíblia. Isso não é verdade. Nós vimos Débora com um grande ministério como juíza conduzindo o povo de Deus. E aqui nós vamos ver no Antigo Testamento, quando o rei Josias precisou ouvir uma palavra de Deus, quem levantou-se para ministrar uma palavra de Deus foi Hulda. Hulda foi uma mulher de Deus que foi usada por Deus para ministrar uma palavra. E aí na primeira mensagem eu falei de outra mulher preciosa, que quando Amon morreu, Josias tinha quantos anos? 8 anos. E quem é que cuidou de Josias e orientou para que ele se tornasse o rei que ele fosse? Gedida. A mãe dele fez toda a diferença. Então a Bíblia sim faz menção a mulheres especiais e valentes, mulheres que foram usadas por Deus para trazer palavra de Deus a reis, para trazer palavra de Deus a sacerdotes, para trazer palavra de Deus ao povo de Deus. E o interessante, Josias não foi machista. Josias poderia dizer assim: quem é que falou? Quem falou foi Hulda. Não vou ouvir conselho, palavra de uma mulher. Não. Quando a palavra de Deus veio, a profetisa Hulda, usada por Deus, trouxe essa palavra.
prontamente ele se rendeu à palavra que ele ouviu da profetisa, mulher de Deus, que estava em coerência com a palavra de Deus, e se rendeu e acolheu a boa palavra do Senhor. Foi riquissimamente abençoado Josias por causa da sua postura em relação a esta palavra, e sobre isso Salomão nos escreveu no último capítulo do livro do Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, ele nos exorta dizendo: de tudo que se tem ouvido, querido irmão, querida irmã, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Repito, concluindo esta palavra, o fim de tudo, se você puder sintetizar tudo que você já ouviu aqui, e o que você ouviu de pregações em todo o tempo na sua vida, a síntese para você viver de maneira aprovada por Deus, para ser um homem e uma mulher que agrade a Deus e seja então abençoado conforme as suas promessas. A síntese é essa: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E repito, quem teme a Deus desvia-se dos caminhos do mal, evita uma série de problemas para si, para a sua família, para o seu trabalho e para o seu povo, para a sua igreja. E aqueles que guardam os mandamentos do Senhor saberão que estarão andando seguros, que têm a aprovação de Deus e, portanto, têm a presença e a bênção de Deus na sua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus, levante-se nessa noite, reflita nesta palavra e pare para pensar. A palavra de Deus está perdida para você? Espero que não. Se tiver, hoje é o dia de você repensar, rever e ter uma postura diferente. A palavra de Deus está sendo revelada para você? Aprendamos com o rei Josias a postura que ele teve. Acolheu não pura e simplesmente como mais uma história, como mais uma mensagem, uma pregação, mas ele acolheu como palavra de Deus. Você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, então, se você percebe que por alguma razão você está transgredindo a palavra do Senhor em desobediência, está na contramão da palavra de Deus, que nessa noite, em nome de Jesus, a tristeza segundo Deus tome conta do seu coração, gerando arrependimento para que você receba a graça do perdão e a bênção da nova chance, da nova oportunidade. Aprendamos com ele, em nome de Jesus, nessa noite, a buscar a sua orientação, se por alguma razão estamos com dúvida em alguma área que Deus ministrou ao nosso coração, e nós estamos em dúvida se é daquela maneira ou não, então busque dele com coração sincero, e com vontade de conhecer o que é que ele quer mesmo, e ele vai confirmar a palavra dele, porque a palavra dele é ele mesmo quem confirma. E então, pense, se o juízo de Deus foi sobre Sodoma e Gomorra, se o juízo de Deus foi sobre Ananias e Safiras no Novo Testamento, que às vezes nós pensamos assim, nós dizemos assim, era na lei que o juízo de Deus se manifestava só, e é verdade, o juízo de Deus se manifestou sobre Sodoma e Gomorra por causa do pecado daquela nação, ao ponto de ser exterminada. Mas nós vemos no Novo Testamento o juízo de Deus se manifestando também, quando Ananias e Safira estavam mentindo contra Deus, não estava entregando a Deus ou sonegando aquilo que era de Deus, e não era por isso, era porque estava mentindo contra o Espírito Santo, foi fulminado na hora diante de Deus. Herodes, por receber muitos elogios, disseram, ele fala como Deus, ele ficou vaidoso, exaltado, e reconheceu o elogio como se ele fosse um Deus, diz que na hora mesmo ele foi fulminado e foi comido de bicho. Então nós percebemos no Novo Testamento também, manifestação do juízo de Deus. Deus é muito bom, é maravilhoso, é gracioso e tem nos dado tantas oportunidades de, ouvindo, lendo, conhecendo a palavra, repensar, rever a nossa caminhada e mudar de atitudes para andar de acordo com a sua palavra e no temor dele. A minha oração, longe de você o juízo de Deus, mas a palavra fala que há juízo do Senhor para aqueles que transgridem a sua palavra. Então nessa noite a palavra de Deus é para mim, é para você. Aquela geração perdeu a palavra de Deus porque se distanciou dele. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, sobre aquela geração, a geração de Josias não foi poupada. Deus falou para Josias, por causa da sua postura, Josias, por causa do seu arrependimento,
porque você rasgou o seu coração, porque você buscou o Senhor, porque você acolheu a palavra, sobre você e sobre este povo não virá o meu juízo, mas depois de você, virá o meu juízo sobre o povo, que continuará certamente, sabia Deus, em desobediência. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de todos nós, para que mais uma vez, recebendo a sua palavra, nós possamos, como Josias, receber a bênção de Deus pela disposição da obediência à palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Tem um cântico da Aline Barros que fala esta verdade. Vamos cantar este cântico. Depois quero me juntar a você para invocar o nome do Senhor, a fim de que possamos juntos, pela graça, vivenciar esta palavra que ouvimos nesta noite. Tua palavra é luz para o meu caminho.